Olá, crianças! Agora eu peço que vocês abram o livro didático na página 3 de História. Nós vamos iniciar uma nova unidade para esse quarto bimestre, ok? Herança dos imigrantes. E aí, quem sabe me responder o que são imigrantes, terceiro ano? Imigração é um movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro. Esses são chamados de imigrantes. Imigração vem do latim immigratus, que significa se mudar para. Certo? Vamos iniciar então? Neste capítulo você vai estudar diversos grupos de imigrantes que vieram para o Brasil. Foram morar nas cidades ou se deslocaram para o interior do país, habitando pequenas vilas. Vai identificar as influências desses grupos nos municípios que passaram a habitar e os trabalhos que realizavam. Observe as imagens. Vamos conhecer quais grupos de pessoas contribuíram e ainda contribuem para a formação das áreas rurais e urbanas do município. Seção Diga aí. Leia esta reprodução de uma pintura do artista Lázaro Segal. Lázaro Segal foi um importante pintor lituano que se mudou para o Brasil em 1912 para se encontrar com seus irmãos. Observem bem essa imagem, terceiro ano. A professora vai fazer alguns questionamentos sobre ela, ok? Observaram com bastante atenção? Muito bem. De acordo com a leitura, responda as questões. Terceiro ano, qual é o título dessa obra de Lázaro Segal? Olha ali embaixo. Façam a leitura do rodapé, é importante. E aí, qual é o título? Imigrantes 3. Muito bem, olha ali, ó, bem no comecinho. Imigrantes 3. 2. Identifique uma mulher, uma criança e 3 homens representados nessa imagem. E aí, terceiro ano? Vamos iniciar lá do lado esquerdo. Do lado esquerdo foram representados 2 homens. No centro tem uma mulher, ao lado dela uma criança e, por fim, ao lado da criança, um senhor idoso. Certo? Número 3. Você conhece o significado da palavra emigrante? Ó, lá no início, nós falamos sobre imigrante, certo? Agora, na número 3, está aparecendo emigrante. E aí, terceiro ano? Emigrante é o indivíduo que deixa um país para se estabelecer em outro país. Então, na número 4, qual é a diferença entre imigrante e emigrante, terceiro ano? Já conseguiram identificar qual é a diferença? Vamos lá, então. Imigrante é o indivíduo que entra em um país estrangeiro e o emigrante é aquele que sai de um país de origem em direção a outro lugar. Deu para compreender? Deu, né? Então, vamos lá. Herança imigrante, experiência nas áreas Herança imigrante, experiência nas áreas rurais. Diversas etnias e culturas contribuíram para a formação de municípios, entre elas as etnias indígenas e africanas. A partir de agora, vamos estudar outras culturas de imigrantes que também contribuíram para a construção da história brasileira. Imigrante é a palavra usada para identificar pessoas que deixam o país de origem para morar em outro país. Essas pessoas são imigrantes em seus novos locais de moradia. No passado, muitos grupos de imigrantes vieram para o Brasil. Cada um deles tinha um modo próprio de viver, pois eram de culturas diferentes. Alguns desses imigrantes formaram colônias, por isso eram chamados de colonos. Colônias são locais onde grupos de imigrantes se estabeleceram. Observe a imagem. Passaporte de família italiana em 1923. Fotografia. Museu da Imigração do Estado de São Paulo, em São Paulo. Imagem de um passaporte de família italiana. Antigamente, quando chegavam ao Brasil,
Muitos imigrantes apresentavam um documento com o nome, a idade e o parentesco de toda a família. Geralmente também havia uma fotografia de todo o grupo. O Brasil recebeu um grande número de imigrantes, entre eles italianos, portugueses e japoneses. Conforme já mencionado, vários desses imigrantes, quando aqui chegaram, formaram vilas ou colônias, as chamadas colônias de imigrantes. Esses locais construíram suas casas, trabalharam e interagiram com os outros colonos. Quando chegaram ao Brasil, os grupos de imigrantes portugueses, espanhóis, italianos, alemães, sírios, japoneses, entre outros, se dedicaram à atividade que muitas vezes transformaram algumas características dos municípios onde foram morar. As famílias imigrantes que conheciam as práticas de agricultura e de criação de animais formaram colônias nas áreas rurais. Esse é o caso de italianos, alemães, poloneses e holandeses, que criaram colônias nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O município de Carambeí, no Paraná, por exemplo, originou-se de uma colônia fundada por imigrantes holandeses. Nesta foto, podemos observar algumas características das residências holandesas. Olha que lindo, terceiro ano. Casas com arquitetura holandesa na estrada do Parque Histórico da cidade de Carambeí. Os imigrantes holandeses de Carambeí se especializaram na produção de derivados do leite, queijo, manteiga, nata e de doces tradicionais. Esse tipo de produção incentivou a população local a investir na criação de gado para obter o leite. Terceiro ano. Alguma dúvida até aqui? Bom, aqui nós trouxemos algumas informações que serão necessárias depois nas atividades a seguir. Se vocês tiverem alguma dúvida até aqui, é só chamar a professora, ok? Bons estudos, crianças!